TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Como é que você tem passado esses dias? Estamos aí passando em dias de guerras, de luta, e eu observo que hoje há assim um temor muito grande das pessoas mediante a tudo que está acontecendo, porque até talvez de uma forma inconsciente as pessoas sabem que Israel é o relógio de Deus, né? Tudo que acontece em Israel está referente à Bíblia, está referente ao Senhor. E como é que você está digerindo tudo isso que você está observando, essa guerra, a guerra de Israel contra a Palestina? Por que eu digo isso? Né? Porque eu vejo que hoje há muitas pessoas assustadas, apavoradas. E hoje eu quero estar trazendo uma mensagem e trazendo assim um ponto de reflexão para que nós possamos estar pensando sobre tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje. E eu quero convidar a você a pegar a sua Bíblia, né? Creio que já está aí do seu lado, mas pega aí o seu caderno de anotações para que você depois possa continuar esse estudo, se aprofundando mais, e seu marca-texto, né? Sua caneta, seu lápis, e vamos estudar a palavra de Deus. Queridos, é muito importante a leitura bíblica, mas mais do que a leitura, nós precisamos, né, estar estudando a palavra de Deus. Pega trechos da palavra de Deus e se aprofunde nele. Hoje nós temos aí tantas ferramentas na internet que pode estar nos ajudando. Então hoje não há mais motivo de dizer que eu não sei. Pode ser que você não tenha tempo ou não queira. Agora dizer que não sabe, isso não é desculpa. Então eu creio que você pode estar estudando. Nós temos hoje, né, muitos teólogos aí, pessoas super capacitadas, né, que podem estar te ensinando, estar te orientando. Mas já pegou sua Bíblia? Então vamos lá. Né? Pega a sua Bíblia e vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 4, e vamos ler junto. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 4, diz assim: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, isso é uma promessa, né? O próprio Cristo, ele dá uma orientação do que aconteceria nos finais dos tempos, e ele, né, além da orientação que ele dá, ele faz uma promessa, que aquele que perseverar até o fim. Queridos, perseverar é você ter forças para que você possa passar em meias lutas e adversidades sem olhar para trás, confiando no Senhor, entendendo, né, que tudo coopera para o bem que ama a Deus. Essa semana eu estava numa loja e fui ali comprar algumas mercadorias e o atendente, né, estava demorando me atender, eu estava um pouco de pressa, e aí quando chega no caixa, a bobina, né, do recibo acabou.
E aí o rapaz virou para mim e falou assim, o senhor está com azar, hein? Eu falei com ele, queridos, essa palavra azar, ela não faz parte do meu dicionário, ela não faz parte da minha vida. Aí tinha um senhor do lado e falou assim, realmente, não é azar, é má sorte. Eu falei, nem má sorte, porque a palavra de Deus afirma que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, nós precisamos entender que o Senhor não perdeu o controle. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Porque se você ama a Deus, queridos, fique tranquilo, porque a tua vida está na mão daquele que conhece a sua história, aquele que sabe aonde vai te levar, aonde você precisa chegar. Então, aquieta-te o teu coração, tira toda ansiedade. Mas a pergunta é, estamos no tempo do fim? Eu tenho algumas pessoas, muitas indagações, muitas pessoas questionando, perguntando, será que chegamos no tempo do fim? Nós temos ouvido, aí hoje, quantas pessoas anunciando a vinda de Jesus, falam, está próximo, está chegando a vinda de Jesus. E como é que você está formulando esses pensamentos na sua mente? Como é que você está hoje com o seu coração? Será que o seu coração está apertado? Será que você hoje está até mesmo angustiado? Porque eu tenho visto pessoas até mesmo angustiadas, porque os sinais estão aí. E você pensa bem, a Bíblia fala que será como na época de Noé. As pessoas casavam e se davam em casamento, ou seja, as pessoas viviam uma vida comum, simples, como eu e você. Trabalhamos, temos os nossos sonhos, projetos e temos a nossa família. E foi num contexto desse que Jesus veio. Mas quando nós olhamos o contexto social da época, era um contexto muito corrompido. Era um contexto que, para muitos, não havia mais salvação. Será que nós estamos vivendo um tempo como esse? Será que nós precisamos ficar preocupados? Porque muitas pessoas estão preocupadas. Mas também, no meio dessa multidão de pessoas preocupadas, hoje eu observo que há pessoas que estão tranquilas. Claro, que nós ficamos tristes, nós ficamos abalados, mediante a tantos inocentes que estão morrendo, tanto em Israel como na Palestina. A Bíblia fala que precisamos orar por Israel, mas nós não podemos esquecer da Palestina, queridos. Nós precisamos orar também pela Palestina. Ali há crianças morrendo, idosos, tantas pessoas jovens morrendo ali, pessoas que não têm culpa daquela guerra. Não foram eles que buscaram aquela guerra. Claro que todos eles têm seus ideais, todos eles têm as suas verdades, mas nós, como cristãos, nós precisamos orar. Porque eu entendo que precisa haver paz em Israel, mas também paz na Palestina. Mas eu quero falar hoje como é que está o seu coração. Por quê? Porque eu observo tantas pessoas hoje temendo, tantas pessoas com medo, mas como é que deveria ser a nossa posição mediante a tudo isso que está acontecendo ou ouvindo a mensagem, Jesus está retornando, Jesus está vindo, nós estamos passando no período das dores. Qual seria o nosso posicionamento? Queridos, o nosso posicionamento, eu entendo que o nosso foco, a nossa preocupação não é com a vinda de Jesus, mas a nossa preocupação é como nós estamos para a vinda de Jesus. Porque às vezes você fica tão preocupado com a vinda, mas você não está preparado. Você está perdido. Queridos, nós precisamos nos encontrar na multidão desses pensamentos e palavras. Então eu quero hoje alertar o seu coração para que você possa se preparar para que Cristo Jesus, ele possa reinar no teu coração e trazer a convicção que você precisa para que você possa também ir para o céu, para que você possa também fazer parte da herança a qual Jesus Cristo deixou para mim e para você, que é vida eterna. Queridos, a nossa vida ela não termina aqui na terra. O Senhor ele nos promete um corpo glorificado e está ao lado dele eternamente. E essa convicção dos nossos corações como cristãos, queridos, nos dá certeza, nos traz paz, nos traz alegria. Mas o texto que nós lemos
aqui de Mateus, capítulo 24, logo no versículo 4, né, logo no início da nossa leitura, Jesus, ele diz assim: cuidado que ninguém os engane. Como eu falei, hoje nós temos muitas informações. Para alguns, Jesus está vindo. Para outros, né, essa guerra não tem nada a ver com a vinda de Jesus. Então nós temos hoje muitas informações, muitas pessoas falando muita coisa. Mas como é que nós podemos estar preparados e não sermos enganados? Esse é o nosso desafio, de não sermos enganados. Primeira coisa que nós precisamos é ter o entendimento de tudo o que está acontecendo. Eu tenho observado muitas pessoas falando coisas que não têm nada a ver. Simplesmente elas reproduzem algo que elas ouviram de alguém e não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a vinda de Jesus, não tem nada a ver, né, com realmente o que está acontecendo. E trazendo informações totalmente erradas e muitas pessoas aceitando essas informações e acreditando que essas informações são verdadeiras. Mas eu quero hoje te ajudar a você entender, não deixar ser enganado. Eu quero te desafiar hoje a não ser enganado. E a primeira coisa que você precisa crer e entender é reconhecer que toda a Bíblia é a revelação de Deus. Mas como assim, pastor? Queridos, eu vejo muitas pessoas acreditando em Jesus, acreditam em Deus, mas não acredita, né, no projeto que revelou a Deus. Quem revelou Deus? Quem revelou Jesus? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Só que para algumas pessoas, né, mas foram homens que escreveram, queridos, vocês queriam que quem escrevesse? Um ET? Um animal? Como é que seria isso? Porque se nós somos homens, nós precisamos de homens escrevendo para homens. Entenda bem isso. Nós sabemos que foi cerca de 40 escritores ao longo da história que escreveram a Bíblia, em locais diferentes, dentro de condições diferentes, com conhecimentos diferentes. E quando esses livros eles se encontraram, queridos, é uma história do início, meio e fim. Então nós vemos que, na verdade, quem escreveu foi os homens, mas o autor foi Deus. Todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Você vê que não há contradição, não há erro na palavra do Senhor. Então nós precisamos, primeira coisa, entender que a Bíblia, queridos, a palavra de Deus, ela é o nosso manual. É ela que vai determinar aonde nós vamos chegar. É só ler a palavra de Deus, é buscar conhecer a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus. E o que está faltando é isso, né? A Bíblia fala, né, que o povo perece, o povo morre por falta de conhecimento da palavra. Então se volte para a palavra de Deus, comece a estudar a palavra, que seja até mesmo os textos, né, que te chamem a atenção. Talvez, né, hoje, como nós estamos vivendo, né, nesse momento do fim, né, no momento da vinda de Jesus, no momento da guerra, da batalha, queridos, começa a estudar isso na Bíblia, começa a se aprofundar. Seja curioso para as coisas boas. Então a primeira coisa é você reconhecer, porque eu não entendo a pessoa que reconhece Jesus, conhece Deus, mas não reconhece a Bíblia. É uma coisa sem lógica. Então toda a Bíblia ela é verdadeira, querido. Se você crê em Jesus, se você crê em Deus, querido, você precisa crer na palavra, porque foi o próprio Deus que inspirou homens a escrever e deixar escrito para que nós pudéssemos, né, conhecer aquilo que iria acontecer futuramente, o que acontece nos dias de hoje, por que as pessoas a cada dia estão mais ruins, pessoas hoje estão mais pessimistas. E a Bíblia, ela traz todas essas explicações. Eu creio, você que frequenta uma igreja, né, talvez a sua igreja tenha escola dominical, mas se não tiver, tem estudo bíblico. Queridos, nós precisamos estar ensinando a todo tempo a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa preocupação para que nós não venhamos ser enganados. Então, se você não quer ser enganado, você tem que conhecer a palavra.
Você vai ter que estudar a palavra. Não adianta você dizer que acredita, mas você não tem fundamentos daquilo que você acredita. Você precisa ter respostas para que as pessoas entendam, né, que você está correto e consciente, né, dos seus posicionamentos com relação à Bíblia. E isso, sabe o que acontece? Nos traz segurança. Segurança. Né? Quando nós estamos com uma pessoa, né, vamos dizer que você vai viajar e o motorista que vai te levar é uma pessoa que tirou uma habilitação há um mês atrás. É diferente se você vai viajar com um motorista que já tem habilitação com mais de 10 anos. Ou seja, essa pessoa que tem mais tempo habilitado vai te gerar mais confiança. Então, querido, se você quer ter confiança, você tem que gerar isso. E como é que você gera? Conhecendo a palavra de Deus. Talvez na sua igreja, ou talvez se você ainda não tem uma igreja, procure uma igreja e peça a alguém, fala assim, ó, estude a Bíblia junto comigo, vem estudar a Bíblia comigo, eu quero estudar, eu quero conhecer a palavra de Deus. Queridos, isso é fantástico, isso é maravilhoso demais. Mas a segunda atitude que você precisa ter para você não ser enganado, você precisa crer, porém precisa conhecer. Queridos, não basta somente crer, mas você tem que conhecer o autor da nossa salvação. Você precisa conhecer quem é Jesus, você precisa conhecer, né, sobre o caráter de Jesus. Quem é Jesus? E por que nós o adoramos? Por que ele fez tantos milagres? Qual é a intenção do coração de Jesus para a humanidade? Queridos, nós precisamos nos aprofundar, saber quem é Deus, saber quem é Jesus, estar mais próximo dele, gerar uma intimidade. Por quê? Porque isso vai trazer segurança. Essa intimidade vai te trazer tranquilidade. Queridos, quando nós somos íntimos, né? Quando nós confiamos, como eu falei aqui, nesse motorista que já é habilitado há muitos anos, você está ali no banco do carona, você chega até a dormir. Você coloca a tua vida na mão desse motorista. Você não está preocupado, né, com velocidade, você não está preocupado com o automóvel, porque você confia nesse motorista. E a nossa vida é assim, quando nós temos essa intimidade com Jesus, queridos, isso gera em nós confiança. Então não adianta, eu creio, amém, queridos, esse é o primeiro passo, né? Eu creio. Mas tem muitas pessoas que creem, está cheio de temor no seu coração, cheio de dúvida, cheio de medo. Queridos, não, você não precisa viver dessa forma. Você não precisa agir dessa forma, você não precisa ficar com esses sentimentos paralisadores no seu coração de medo. Não precisa. Busca ter intimidade. E essa intimidade, queridos, começa no algo chamado TSD, ou seja, tempo a sós com Deus. Sim, guarda um tempo do seu dia, acorda mais cedo, ou quando você chegar em casa, antes de dormir, tem tempo com Deus. Ontem, na nossa célula, nós ainda perguntávamos sobre isso, e algumas pessoas falaram, não, pastor, meu tempo com Deus é muito bom, eu pego o meu violão, eu louvo ao Senhor, eu oro, eu falo com Ele, eu medito na palavra, eu coloco os meus pedidos diante do altar. Queridos, é isso que o Senhor Jesus Ele quer, porque isso vai te gerar paz, isso vai te gerar convicção, porque Ele fala que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Jesus, Ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Então, creia na palavra do Senhor, mas também viva a palavra do Senhor e busque se aprofundar na palavra de Deus. E aí, automaticamente, você não vai ser enganado. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não permite nós sermos enganados. Ele sempre vai falar no seu coração. Quantas experiências eu tenho, né, do Espírito Santo de Deus falar nitidamente no meu ouvido. Ó, toma esse caminho, toma essa direção. Olha, não é isso que você está pensando. Olha, essa pessoa, o que ela está falando, talvez não seja toda a verdade. Queridos, o Espírito Santo de Deus, ele fala, sabe por quê?
Ele conhece todas as coisas e quando você tem essa intimidade com Ele, Ele automaticamente Ele vai te conduzir a sua vida para algo melhor a cada dia. E é o que o Senhor espera e Ele quer de você. Agora, nós precisamos entender, queridos, que vamos ter sempre muitas mensagens. E nós temos que ser hoje o povo de Bereia, né? O povo bereano, enquanto Paulo pregava, o povo ia lá conferir nas Escrituras. Então nós precisamos ser um pouco de bereanos, né? Conferir na palavra, ler a palavra, para que nós não venhamos ser enganados. Então nós aprendemos, né, como não sermos enganados hoje, que seria se aprofundar, estudar a palavra e ser íntimo do Espírito Santo, ser íntimo de Jesus. Agora, mesmo assim, talvez haja ainda pessoas, né, com temor no coração, né? Ainda há pessoas falar, pastor, mas eu leio a palavra, eu estudo a palavra, mas ainda existe algum temor, algo, né, que está bloqueando, né, você, está paralisando a sua vida, não está deixando você viver bem, né? Porque a Bíblia fala de uma vida abundante, queridos. A vida abundante não é uma vida somente com dinheiro, mas é uma vida em paz em todas as áreas da sua vida. Paz com você mesmo, paz com a sua família, paz com seus amigos. É uma vida que mesmo em meio a luta e guerras, você vai estar em paz. É isso que nós precisamos entender. Eu ouvi um pastor que ele estava lá, nesse momento da guerra, lá em Israel, ele estava lá com uma caravana e ele começou a falar tudo o que estava acontecendo e no final ele falou que ele conseguiu fazer com que todas as pessoas que estavam naquela caravana viessem para o Brasil, mas ficou ele e a esposa, porque eles não conseguiram vir no mesmo avião. Mas ele falou assim, mas eu estou em paz. Queridos, essa paz somente em Cristo Jesus. Essa paz, queridos, em meia guerra, somente nós encontramos quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Então, eu quero convidar a você a estar cheio do Espírito Santo. Mas olha só, há uma ordem seguida de promessa que nós precisamos entender. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz assim, e eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Queridos, crê no Senhor Jesus. Tudo começa aqui, quando nós cremos em Jesus. Mas crer, queridos, crer mesmo, gera transformação, gera mudança de vida, gera mudança de pensamento. O que eu fazia, eu não faço mais. Crer no Senhor Jesus, queridos, começa a haver em nós mudanças de hábitos. Aquele que falava palavrão não fala, aquele que mentia para de mentir, aquele que roubava para de roubar, aquele que se prostituía para de se prostituir. Ou seja, quem crê, queridos, ele vive a palavra de Deus. Ele começa a querer ser mais parecido com Jesus, porque a Bíblia fala que eu e você, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Você é imagem e semelhança de Cristo, queridos. Talvez você não entenda isso. Talvez essa ficha ainda não caiu. Mas eu quero, no dia de hoje, querido, alertar você. Eu quero dizer a você que você é imagem e semelhança de Deus. Talvez a sua vida não está dentro dos padrões de Deus, mas ela pode ficar no momento que você fala, eu quero Jesus, eu quero mudar de vida. E quando nós começamos a ser lavados pela palavra, queridos, essa palavra, essa mensagem, ela começa a trabalhar no nosso coração e a mudança começa no nosso interior. Porque não adianta você mudar o seu exterior. Eu estou aqui com uma roupa mais social, boto uma Bíblia debaixo do braço, sou crente. Não, querido, não é isso. Essa mudança ela precisa começar no meu interior. A Bíblia fala sobre metanoia, mudança de pensamentos. É assim que Deus trabalha, precisa trabalhar no seu coração, na sua mente. É mudança de pensamentos. É pensamento agora de vitória, pensamentos que vão te levar a lugares maravilhosos. É assim, queridos. É saber que nós agora, né, não pensamos como pensávamos antes,
com pensamentos de derrotas. Eu tenho falado e eu quero reproduzir isso mais vezes para que você entenda. Tire do seu dicionário a palavra problema. Por quê? Porque problema, querido, te leva à frustração. Problema te leva à dúvida. E ele só cresce. Sim, ele só cresce. Mas quando nós substituímos essa palavra por desafios, queridos, você vai romper os desafios da sua vida. E quando vier esses momentos difíceis, quando vier esses momentos de adversidade, queridos, você vai olhar como desafio. E em vez de você recuar, você vai partir para cima. Sim, vai partir para cima. Então entenda, se você crê verdadeiramente, as pessoas que estão ao seu redor vão ver mudança de vida em você. E aí a sua família vai falar, eu quero servir esse Deus que o meu pai está servindo, que minha mãe está servindo, que meus filhos estão servindo. Por quê? Porque eles mudaram. Porque aquilo que eles faziam, eles não fazem mais. E esse é o nosso desafio. Então, creia no Senhor Jesus. E, queridos, crer no Senhor Jesus é ter o caráter de Cristo. E o que é ter o caráter de Cristo? Nós conhecemos o caráter de Cristo aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem essas características? Talvez você não tenha todas, mas fortaleça as que você tem e transforme as que você não tem. Busque no Espírito Santo força para que você possa ter esse caráter, ser mais manso. Né? Quantas pessoas, esses dias eu conversando com um rapaz e ele falando comigo que há muitas pessoas que preferem ficar na porta de um bar do que ir para casa, porque chega em casa a mulher rixosa, a mulher, ela não é amável. A mulher, você chega em casa, a mulher já vem já gritando, falando áspero, exigindo, brigando, discutindo. E aí a pessoa prefere ficar na porta de um bar, porque realmente não tem paz dentro do seu lar. Então, esposa, talvez está precisando haver na sua vida mansidão, domínio próprio. E você, marido, também. Domínio próprio, sim, ó, eu não posso ser dominado por uma cana de açúcar. Eu não posso ser dominado por um vegetal. Não. Queridos, a Bíblia fala que nós que dominamos, e tem pessoas sendo dominadas por vegetais. Não faça isso com você, queridos. Tenha domínio próprio. E esse domínio próprio que a Bíblia fala aqui, ela é alcançada quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Então, o que nós podemos fazer no dia de hoje? O que nós podemos fazer, queridos, é estarmos mais próximos de Cristo possível. Que nós possamos estar cheios da presença de Deus. E que nós possamos, nesse tempo, estar orando por Israel. Mas nós não podemos nos esquecer da Palestina. Nós não podemos nos esquecer da Ucrânia, dos outros países em guerra, onde que inocentes estão morrendo. E que você possa ser levantado como um intercessor nesse tempo. Que você possa se levantar como uma pessoa que possa estar intercedendo e pedindo, Senhor, traz paz para a humanidade. Eu quero orar com você agora. E você que está com seu coração apreensivo, creia em Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te dar a vitória. O Senhor, Ele vai mudar a sua história. Porque é assim que o Senhor faz. E a paz que excede a todo entendimento humano, queridos, Ele vai pairar sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, são milhares de pessoas nos assistindo ao redor do mundo nesse momento. Eu quero nesse momento, ó Deus, profetizar, ó Deus, a bênção sobre a vida dos seus filhos. Senhor, tira dos seus corações todo medo, toda tristeza, Pai, tudo aquilo que tem paralisado os teus filhos. Pai, que em nome de Jesus, que o teu nome venha a ser exaltado, glorificado, Deus, sobre essa terra. Pai, que essas vidas, ó Deus, possam ser libertas de todo medo, de toda tristeza e saber, ó Deus, que o Senhor não perdeu o controle do mundo. O Senhor ainda se mantém no controle de todas as coisas. E a tua palavra afirma que tudo coopera para o bem daqueles que te amam e nós te amamos, Senhor, nós te amamos. E eu tenho certeza, Pai, que as tuas bênçãos virão sobre as nossas vidas. Pai, visita cada lar,
visita cada casa, visita os hospitais nesse momento, os presídios. Pai, vai trazendo a libertação. Pai, porque essa libertação ela começa no nosso interior, para depois ela se manifestar no exterior. Assim eu te louvo e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando mais um programa Pão da Vida. Eu quero pedir a você que você venha compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Se você puder dar um likezinho lá no YouTube, vá lá dar um likezinho, porque isso mostra que você está assistindo, né, que você realmente está gostando das mensagens, e nós sempre estaremos aqui trazendo uma mensagem para o seu coração. Que Deus abençoe, tenha aí uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. TVC, a TV do Correio da Manhã.